Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique e você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, tá fresquinha, onde eu revelo uma métrica. E qual o número dessa métrica os anfitriões que mais faturam no mercado de aluguel de temporada alcançam. Se você quiser descobrir que número é esse que eu estou falando, e se você faz parte desse pequeno grupo de anfitriões que detém grande parcela dos resultados desse mercado, é só clicar na janela ao final desse vídeo para conferir o conteúdo na íntegra. Se você quiser receber as notificações dos conteúdos que eu posto toda semana aqui, é só se inscrever e clicar no sininho. Boa aula, fui! O que as acomodações, os imóveis de temporada, ou qualquer que seja a hospedagem, que tem mais resultado, tem em comum? O que está por trás? E aqui que eu coloquei, ó, anfitriões que mais faturam. Qual resultado alcança? O que separa, o que determina, o que dita um anfitrião está na média, né, dentro do padrão, deve ser o quê? 90%, 80% dos casos, da minoria, dos 10%, 20%, que detém grande parte dos resultados desse mercado, do faturamento. Né? Existe o Pareto que diz o seguinte: 80% dos resultados está concentrado em 20% das ações. No caso, eu diria que o quê? 80%, né, do faturamento do mercado provavelmente está concentrado em algo em torno de 20% das acomodações, dos anfitriões, enfim. E aí eu quero trazer para você o que esses anfitriões, o que suas acomodações têm em comum, né? Até para você identificar e ser capaz de quê? De você mensurar, de você calcular, tá beleza? Então vamos lá, qual o resultado os anfitriões que mais faturam têm, alcançam? E aí, para responder essa pergunta, é importante a gente fazer algumas definições. E só para deixar claro, a minha didática, as coisas que eu ensino para você, eu vou sempre explicar o porquê. Porque se você entende o porquê, fica muito mais fácil você colocar em prática, fica muito mais fácil de você lembrar na hora de executar. Tem coisas aqui que provavelmente você pode precisar implementar, colocar em ação daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, e fica muito mais fácil você colocar a mão na massa depois que você entende. Por isso que algumas coisas aqui é bom a gente definir para a gente estar alinhado, sintonizado e aí chegar a uma conclusão. Fechou? Então vamos lá. O que é resultado para você? Isso daqui é muito curioso, porque no nosso ramo, no nosso mercado de hospedagem, conheço muitos anfitriões e gestores de hospedagem que falam: resultado para mim é ter mais reserva. Resultado para mim é ter mais ocupação, diminuir a quantidade de diárias ociosas, né? E tem outros que falam: não, resultado para mim é cobrar uma diária ainda maior, tá? E olha só, na minha opinião técnica, tá? Resultado, independentemente desses fatores, é o quê? Faturamento. É o retorno financeiro, né, que a atividade, o negócio que você está fazendo te devolve. Então, a primeira coisa que é importante a gente definir aqui é que resultado é faturamento, tá? Não vamos complicar as coisas. O que está por trás aqui é o seguinte, aí eu vou concordar. Existem várias formas de aumentar o faturamento. Aí eu concordo. Se você conseguir cobrar diárias mais altas, de preferência também aumentar a taxa de ocupação, parece impossível os dois juntos, mas dá para fazer. Impossível não é difícil, mas dá para fazer. Enfim, o ideal é o quê? É você conseguir faturar de todas as formas, administrando novas acomodações, como eu falei, tendo menos diárias ociosas, cobrando uma diária mais alta e por aí vai, tá bom? Enfim, tudo para chegar no resultado final do quê? De mais faturamento, mais retorno. Tá? Isso é o que chamamos de resultado. Então, o primeiro ponto que é importante a gente estar alinhado que o quê? Quando a gente fala de resultado, a gente está falando de faturamento. Né? Aqui a gente está saindo do abstrato, indo para o concreto. Tá? A gente está cada vez mais chegando próximo de um plano de ação, de saber o que precisa fazer, de deixar isso tangível. Tá beleza? Mas vamos lá. E aí é o seguinte. Beleza, Henrique. Só que será que com só o faturamento é capaz de determinar se estou fazendo um bom trabalho ou não? Aí já é uma outra questão. Por quê? Faturamento por faturamento seria um número, um valor. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil e por aí vai. Faturamento é um número. Só que como a gente está, por exemplo, no mercado de aluguel de temporada, a gente tem uma coisa muito importante para considerar, que é o quê? O imóvel. Ora, a gente não pode comparar, né, um imóvel de 200 mil, 250 mil com de 700 mil, 900 mil. É injusto, são comparações que não fazem sentido. Então, já que a gente está entendendo, chegando ao consenso que faturamento é a métrica mais fidedigna, mais realista para entender o que é resultado, a gente também tem que levar em consideração o valor do imóvel, tá? Então é o seguinte, qual é a métrica, qual é o indicador que consegue
englobar, consegue considerar tanto o valor do imóvel quanto o faturamento. E aqui, ó, começa com R. Rentabilidade. Rentabilidade é o quê? É uma equação. Uma equação é uma divisão. Desculpa, divisão. Tem o numerador e tem o denominador. Vamos começar pelo mais fácil, na minha opinião, que é o denominador. É o valor atual estimado do imóvel, certo? E qual o numerador? Qual é a parte de cima dessa divisão? Ó, aí é o seguinte, a gente tem que pegar uma média do faturamento mensal. E por que eu recomendo uma média de faturamento mensal? Porque o mercado de hospedagem, o mercado do aluguel de temporada, é um mercado fortemente sazonal, tem a característica, a marca cicatriz da sazonalidade. Então, tem meses, tem períodos de muita procura, outros de estabilidade e outros de baixa. Então, tem que ter muito cuidado a calcular essa métrica, porque se você olha para um período mais curto, um período pequeno, um período menor, pode dar alguma coisa que não é tão realista assim. Então, qual que é a melhor forma da gente calcular isso? A gente pegar uma média do faturamento mensal. E eu recomendo o quê? Deixa eu botar aqui logo, ó. Aqui, ó, é o faturamento médio mensal. Eu recomendo 12 meses, tá? Por quê? Para pegar todos os meses do ano, para pegar todos os períodos, tá? 12 meses. Então você pega 12 meses, soma todo o faturamento de 12 meses, divide por 12 e divide isso pelo valor do imóvel, tá? Essa é a rentabilidade. É o quanto você conseguiu de retorno, o quanto você conseguiu, né, nesse negócio, em comparação ao valor do bem, que no caso é o imóvel, tá? E o valor do imóvel, claro, deve ser considerado porque é um valor relevante, tá? E aqui é importante você entender isso, por quê? Porque as pessoas que não têm essa clareza, ainda não têm acesso a essa informação, acreditam que o faturamento pelo faturamento já é o suficiente. E é aquilo que eu te falei, uma pessoa que fatura 2 mil, um anfitrião que fatura 2 mil, está fazendo um bom trabalho? Eu não sei. Se a acomodação que ele administra é uma acomodação de 100 mil reais, está fazendo um excelente trabalho. Se é uma acomodação de 800 mil reais, não está fazendo um bom trabalho, tá? Na minha opinião técnica. Então, rentabilidade traduz bem isso. E mais uma vez também, eu canso de ver anfitriões falando assim, eu estou bombando de reserva, nunca tive tão bem, estou fazendo um excelente trabalho. Aí eu pergunto, por quê? Porque meu calendário está lotado. Olha só, vou te falar uma coisa, calendário lotado não é sinônimo de alto retorno, de alto faturamento. E eu digo mais, às vezes é muito pelo contrário, porque se um calendário está lotado com muita antecedência, isso é um sinal que provavelmente você cobrou um valor da diária menor que você poderia cobrar, porque reservas com muita antecedência são reservas que pagaram um valor menor na diária do que as reservas quando elas estão no pico de procura por uma data, que é uma métrica que chama janela de reserva. Mas como eu não quero misturar os assuntos, não quero falar de outra coisa, e janela de reserva é um assunto técnico, vamos voltar ao que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte, toma cuidado com o que você considera ou o que você ouve de outros anfitriões, outros gestores de hospedagem ou administradores de acomodações consideram ser um bom resultado, ter um bom resultado. Cuidado quando alguém fala, calendário cheio, estou bombando, está indo muito bem. Às vezes calendário cheio não quer dizer faturamento. E é o seguinte, você quer um calendário cheio? Faz o seguinte, então, cobra metade da sua diária, cobra 100 reais, 100 reais eu não sei, né? Mas sei lá, 10 reais pela diária, seu calendário vai explodir. E aí, isso é um bom resultado? Você vai bombar de reserva. Será que é um bom resultado? Então, o faturamento que tem que ser observado e também levar em consideração o valor atual estimado do imóvel. E tem uma sutileza aqui que é o seguinte, aqui também pode gerar uma confusão, por quê? Porque eu botei valor atual estimado. Porque uma coisa é o que o anfitrião, que o proprietário pagou. Tem imóvel que foi comprado com muitos anos de antecedência, a inflação já corrigiu, o imóvel está valendo bem mais. Então aqui o mais justo, o mais realista é o quê? É olhar o preço do imóvel se fosse ser vendido hoje. Mas é realmente o preço justo. Não é o preço que o proprietário, o anfitrião ou quem quer que seja acredita que vale. Tem que ser o preço justo, o preço de mercado. Tá? Porque a tendência aqui é o proprietário achar que vale mais do que vale. Inclusive, se ele fizer isso aqui, o resultado vai cair, porque o denominador vai ser maior e a rentabilidade vai ser menor do que deveria ser, se você superestimar o valor do imóvel.
Tá? Ao mesmo tempo, você não pode botar o valor, de repente, que você comprou, porque já está corrigido. Então, o mais indicado aqui é você considerar o valor real de mercado. Olha alguns imóveis parecidos com o seu que estão à venda, tá? Para quê? Para você calcular isso. Se você tem esse número em mãos, aí a brincadeira começa a ficar mais interessante